espíritos imortais, que provavelmente se encontraram em outras vidas, que têm um relacionamento, vai saber qual seja, e qual é o planejamento reencarnatório que esses espíritos fizeram. Talvez esse espírito que está nascendo aqui de uma forma infantil, ou inocente, vamos dizer assim, vindo de uma situação tão dura, pode ser um filho absolutamente pródigo, pode ser um Chico Xavier naquela família, ou sei lá, quem mais poderia ser, que poderia ajudar tantas pessoas, né? Então, óbvio que eu dei um exemplo aqui absolutamente genérico, mas a posição da doutrina é a posição de preservação da vida. Ok? Ok. Aí vem a pergunta, né, que essa pergunta foi já ponto de discussão em vários congressos espíritas, né? Em que momento a alma se une ao corpo, né? E eu vou dar essa resposta de uma forma muito simples. A união começa na concepção, e vou parar por aqui. E aí depois, se houver perguntas, a gente entra mais a fundo nisso. Ok? Mas se a gente chegar aí a olhar, tem um livro do André Luiz chamado Missionários da Luz, que mostra a reencarnação de Segismundo. Já ouviram falar? Muito bem. Segismundo é um espírito que ele se envolveu com, não me lembro muito bem se é Alexandre ou Avelino, o nome do pai, né? E ele matou essa pessoa numa encarnação passada. E ele estava lá na erraticidade, ele estava querendo reencarnar, né? E o pai, que hoje estava reencarnado, né, ele não aceitava. Inclusive tinha pesadelos toda vez que, quando ele ia dormir, ele encontrava esse espírito, que para ele era um fantasma que acontecia. Né? Então o plano espiritual trabalhou, o André Luiz e o mentor trabalharam o espírito da mãe, o espírito do pai, o espírito de Segismundo. E aí eles entraram num acordo que eles iam aceitar o Segismundo naquele processo reencarnatório. Então André Luiz descreve que isso muito antes deles terem relação sexual, né? Então o que eles fizeram? Aceitaram, o papai e a mamãe aceitaram o Segismundo. Então olha só, já começou a programação, nem tiveram relação, né? Como já começou, né? Aí eles foram lá, tiveram a relação, né? E aí mostra todo o planejamento, todo o trabalho do plano espiritual com esse espírito. Então o perispírito de Segismundo está lá, do meu tamanhão, eles começam a fazer um trabalho desse perispírito, ele começa a diminuir, como se ele fosse uma regressão, ele tivesse uma regressão física ali. Sabe aquele filme do Benjamin Norton, que ele vai ficando criança? Já viram esse filme? Né? Ele vai ficando bebê, vai ficando bebê, vai ficando bebê, e ele vira uma bolinha de luz. Né? Essa bolinha de luz, e no momento da concepção, né? Quando há formação ali, tá bom, eu vou falar, não queria chegar nesse detalhe aqui agora, mas na formação do zigoto, né? Onde o espermatozoide encontra o óvulo na trompa de Falópio, ali é feita a conexão do cordão fluídico que liga esse espírito ao embriãozinho, à célula, a primeira célula. Depois ele vai se processando e tudo mais, e a reencarnação vai seguindo aos poucos. Né? Tudo bem, pessoal? Então, o processo da reencarnação começa até antes, né? Mas a conexão aqui, que é o ponto de atenção do aborto, a conexão é quando o espírito está conectado a essa célula inicial. Ok? Vamos falar um pouquinho agora desse tema de eutanásia, distanásia e cuidados paliativos. Tá? Esses temas, tá, eles envolvem
conceitos médicos que é importante a gente entender para a gente não, para começar para a gente comparar banana com banana, laranja com laranja. Tá? O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, o que é um paciente terminal? Né? Então, paciente terminal é aquele que tem uma doença, uma condição incurável, né? Irreversível e com uma expectativa de vida limitada. Tá? Então, são pacientes em estágios avançados, doenças graves, e os tratamentos são praticamente focados em aliviar os sintomas e proporcionar conforto, muito mais do que a cura propriamente dita. São doenças muito mais graves. Né? Então, a condição médica, qual que é? Doenças incuráveis, progressivas e com uma expectativa de vida limitada. Tá? Então, o prognóstico para isso é cuidado paliativo. Já vou explicar o que é cuidado paliativo. Tá? Então, isso aqui é o que é um paciente terminal. Ok? Todos nós já ouvimos falar, pacientes, está com câncer, está com situação X, Y, Z. Então, essa é a situação que a gente está falando aqui, paciente terminal. Tá? Agora, paciente em coma vegetativo. O que é um paciente em coma vegetativo? O paciente, ele tem uma consciência mínima ou nenhuma, ou ausente, pode não ter consciência nenhuma, né? Pode ter, geralmente após uma lesão cerebral, né, grave, né? Pode abrir os olhos, pode dormir, pode acordar, né? Pode ter reflexos, né? Mas não mostra uma percepção consciente ou do ambiente no qual está. Tá? Pode ser temporário ou pode ser permanente. Ou seja, ele pode acordar depois de um dia, um ano, 20 anos, ou pode não acordar mais. Né? Então, a condição médica é um estado de consciência mínima ou ausente, obviamente depende de caso a caso, né? E o prognóstico pode recuperar alguma função ou pode permanecer nesse estado vegetativo indefinitivamente. Então, esse é o chamado paciente em coma vegetativo. Ok? E, por fim, aqui a gente não confunda paciente com morte cerebral. O que é o paciente com morte cerebral? Todas as funções cerebrais, incluindo o tronco cerebral, cessaram de forma irreversível. Cessou de forma irreversível. Então, ele é legalmente, clinicamente, um paciente considerado morto. Morte cerebral. Tá? Então, não tem atividade, não há atividade cerebral, ele não respira, não bate o coração. Tudo precisa de uma máquina para fazer, porque ele não consegue fazer absolutamente mais nada. Né? Então, uma vez que a morte cerebral é confirmada, o suporte vital pode ser interrompido. Ok? Então, paciente é paciente com morte cerebral. Para que a gente não confunda uma coisa com a outra e aí começa a tratar a eutanásia ou a distanásia em cada um desses termos. Ok? Depois nós vamos fazer um resumão e colocar tudo numa tabelinha para ficar claro. Sem o paciente, algum responsável vai lá e autoriza, né? Pode ser ativa, vai lá e toma uma injeção, como teve um caso daquela moça que ela tem uma doença, ela é absolutamente consciente, mas ela tem uma doença grave, que ela tem uma dor muito grande. Ela fez uma vaquinha para conseguir 150 mil reais, vocês viram isso? E foi fazer e conseguiu uma autorização para fazer isso na Suíça, que na Suíça pode. Então ela vai lá, conseguiu 150 mil reais, ou 150 mil dólares, não sei. 150 mil dólares. 150 mil euros? Dólares. Dólares. Vai deitar numa cama e tomar as injeções, né? Então essa daqui é a eutanásia ativa, né? Por intervenção externa. E tem a intervenção passiva, né? Que uma médica amiga estava explicando que nos Estados Unidos é autorizado. Ou seja, o paciente pode estar lá no coma vegetativo, né? Deitado ali na maca, e ele então está sendo alimentado por sonda,
né? Ele está sendo hidratado por sonda, porque ele não consegue ter as funções ali, e então eles param de alimentar a pessoa e param de hidratar, para a pessoa falecer de inanição ou desidratação. Então isso aqui é uma forma de eutanásia passiva. Né? Então a eutanásia, o que é eutanásia? Eu abreviar a morte, eu forçar a morte. Não é a morte natural, eu forçar a morte. Ok? E o que é o termo de distanásia? Distanásia é um termo mais novo, um termo mais contemporâneo, tá? Que é um prolongamento artificial da vida de um paciente em estado terminal. Opa, primeiro exemplo que a gente viu, certo? Um paciente em estado terminal por meios médicos extraordinários. Então não estamos falando aqui de uma manutenção da vida. É quando começam a fazer um monte de tratamentos que já não surtem mais efeitos. Né? É uma prática que traz mais sofrimento para o paciente do que trazer qualquer tipo de resultado. Né? São geralmente procedimentos invasivos, né? Para um paciente que está caminhando para a morte. E aí, dois médicos amigos comentaram que, infelizmente, esse é um procedimento que pessoas que têm muita condição financeira acabam sendo, não vou dizer sendo vítimas disso, mas acabam passando por esse processo. Né? Porque aí o paciente fica lá, quanto custa ficar no UTI e tudo mais, e vão fazendo aqueles... Né, como se tivesse que fazer exame de picar a pessoa todos os dias para fazer exame de sangue, para saber como que está a situação, sendo que não vou nada, mas pica lá e fica, e faz exame. Né? Então, esse é a dinastia, um prolongamento excessivo, né, que traz um sofrimento muito grande para o paciente. André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido de Xavier, coloca: não corte onde se pode desatar. Ou seja, o nó que ele fala, associado, fazendo uma analogia ao corte e ao desatar, é o sofrimento. Né? Onde se tenta desatar e não cortar. Então, o sofrimento, o corte significaria o quê? Fazer eutanásia. Né? Então, André Luiz vem falar que muito mais o que tem que fazer é desatar o nó. Né? Então, melhorar o sofrimento, diminuir o sofrimento, tratar da pessoa de uma outra forma. No livro A Religião dos Espíritos, Emmanuel, na psicografia do Emmanuel, ele coloca: não criares autorizado a decidir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece. Obrigado. Por trás dos olhos baços, né, e das mãos desfalecentes que parecem deitar no último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. A gente não sabe qual é o processo de aprendizado que aquele espírito está vivendo naquele instante. Pode ser que aqueles minutos que ele fique naquela situação, aparentemente e até realmente dolorosa, possam fazer parte de um processo de aprendizado dele, até que ele tenha escolhido. E a gente vai lá e não, vamos tirar a corda, não, que eu não vou deixar. Então, né? Então, André Luiz, Emmanuel chama atenção para a gente, porque está vendo como aqui a gente tem que olhar, não só da visão material, mas que a gente tem que olhar esse tema, todos esses temas, com os olhos da imortalidade, com a visão das penas, das causas e efeitos e da bondade de Deus nos envolvendo sempre. Tá? E, por final, no livro Consolador, Emmanuel tem a pergunta direta. Pergunta 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum. O Emmanuel está dizendo: não sou eu que vou falar nada. Né? Então, brincadeira essa parte, eu acho que é clara
a ideia de que fazer essa abreviação da vida não é uma coisa importante, boa para ninguém. Então, olha só, eu fiz uma tabelinha, eu me atrevi a fazer essa tabelinha, não existe isso daqui, mas só para a gente organizar as coisas, tá? Então, olha, paciente terminal, né? Pode fazer eutanásia? Aqui é a visão do Espiritismo e da Associação Médico-Espírita, ok? Pode fazer eutanásia? Não. E no paciente com coma vegetativo? Muito menos. Muito menos. Né? A distanásia, prolongar excessivamente a vida, pode fazer no paciente terminal? Não. Também não. Né? E no coma vegetativo? Muito menos. No coma vegetativo, o paciente está lá completamente vivo, ele está como se estivesse apagado só ali. Né? E cuidados paliativos? Sempre todo esse cuidado que a gente possa ter. Seja no hospital, seja em casa, sempre ter os cuidados paliativos. Né? O Espiritismo, ele é a favor sempre da ortotanásia. Não coloquei aqui para não ficar um monte de palavreado, mas é a morte natural. Ok? Essa é a visão que um resumo que a gente tem. É lógico, pessoal, que essa tabela ela não é tão matemática como eu gostaria que ela fosse. Quando você vai discutir com médicos, com pacientes em estado terminal, paciente em coma não se fala, hein? Não estou nem falando disso, não tem dúvida. É não ponto final. Né? Mas existe uma zona cinza aqui no meio, entre a eutanásia e a distanásia. Né? Então, quando você vê, por exemplo, palestras da Associação Médica Espírita, né? Eles conversam com o paciente, fazem prece, falam com as pessoas, tem todo um trabalho, não é uma coisa assim trivial, 1, 2, 3, pum, pode desligar. Não, aqui não. Não é, infelizmente não é tão matemático isso. Né? Então, pode, eutanásia não, distanásia não, ponto final. Mas existe uma linha cinza aqui no meio, que não é uma coisa assim tão trivial, como a gente parece que poderia ser. Tudo bem, pessoal? Uma das perguntas que são usadas para responder sobre a eutanásia é a pergunta 953. Né? Ou seja, quando a gente está diante de uma morte inevitável, né, seria culpa da nossa parte tentar abreviar essa morte, apressar um pouquinho mais a morte? Olha a resposta muito parecida que a gente viu lá no aborto, né? Sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus. Novamente o quê? Preservação da vida. Então, em resumo, a doutrina espírita é contra a eutanásia, a essa morte, a essa abreviação da vida, essa abreviação forçada da vida nos casos que a gente viu até agora. Tá? Eu vou mostrar depois uma tabelinha que vai ficar mais claro. Né? A pergunta 953 fala assim, olha, tudo bem, eu entendi isso daí, mas imagina que a morte é inevitável, ela vai acontecer, não dá para o senhor prever um pouquinho antes, tal, né? Resposta dos Espíritos é sempre uma falta de resignação e submissão da vontade do Criador. Parece quase igual a pergunta, mas a beleza, eu acho que ela está nessa pergunta 953B, que ela está de uma certa forma ligada aqui. Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Então, eu abreviei ali fiz alguma coisa. Né? Qual é a consequência desses atos? Como sempre, de acordo com as circunstâncias, a expiação proporcional à gravidade da falta. Olha, isso aqui traz um grande ensinamento para nós espíritas, porque nós, às vezes, nos colocamos diante das situações, principalmente quando se fala de expiação, a gente tem uma natural tendência de associar a lei de Italião mosaica à expiação. O que eu quero dizer com isso? O cara cortou o braço do outro, cortou o pulso na reencarnação passada, nessa ele nasce sem pulso.
No outro ele deu uma canelada, na reencarnação passada deu um chute no joelho do outro. Nessa reencarnação toma um chute no joelho. Né? Então, isso é uma visão muito lei de italiano, né? Eu sofri aqui, sofro aqui. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O espírito vai passar por um processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado pode ser alguma coisa dessa forma ou não. Ninguém sabe. Depende da condição do espírito, depende da condição dos mentores, depende de quem vai fazer aquele planejamento. Né? Então, olha, no final a gente vai chegar melhor nesse tema. Mas olha que interessante. Né? Como sempre, de acordo com as circunstâncias, uma expiação proporcional à gravidade da falta. Então, depende da situação. Depende da situação, da circunstância, melhor dizendo. Então, ninguém pode dizer exatamente qual que é a gravidade da falta, mas ela é proporcional à circunstância. Né? Então, tem uns elementos ali que podem analisar, que são os cuidados paliativos, né? Que, para mim, era só um bom cuidado que sempre tinha, mas não. Então, o cuidado paliativo é uma abordagem de tratamento para melhorar a qualidade dos pacientes em doenças graves, né? Ou terminais. Olha lá, aqueles dois exemplos que a gente viu lá. Né? Focando o quê? Alívio à dor, outros sintomas, suporte emocional, suporte psicológico, suporte religioso, dependendo de quais são as crenças religiosas do paciente. Né? Então, o cuidado paliativo não significa a morte. O cuidado paliativo significa que ele deve se iniciar no começo de uma doença grave, né? E, dependendo da situação, ele pode até preparar a pessoa para o desencarne. Né? Mas imagina toda uma forma que tem que ser feito isso. Né? Tem toda uma ciência por trás disso. Né? Então, olha só, um paciente com insuficiência cardíaca terminal recebe cuidados paliativos que incluem controle da dor, suporte emocional, assistência às necessidades físicas, psicológicas. Né? Então, é um cuidado que se tem com esses pacientes nessa situação. Né? Um tema um pouco mais leve. Né? Pois bem. O tema da cremação, eu busquei algumas referências para a gente ir bem direto ao assunto, porque esse tema é um tema vastíssimo, não especificamente pela cremação, mas eu já coordenei estudos a respeito disso. Quando você fala do perispírito de desencarnação, tem muita coisa para se falar, muita coisa. Então eu procurei aqui colocar bem direto ao ponto por causa do horário do adiantado da hora. Referência da Gênese. No momento da desencarnação, para a gente chegar na cremação, vamos partir da desencarnação, ok? Na desencarnação, o perispírito se desprende molécula a molécula conforme se unirem. Então, de uma forma ultra simples, eu tenho corpo físico, perispírito, que é uma estrutura semimaterial, e espírito, que é uma bolinha aqui de luz. Tá? Né? Não tem forma, está interligado. Isso é uma visão simplória, não é só isso. Hein? Né? Quando a gente desencarna, separa o corpo físico do perispírito, fica o perispírito e o espírito, e o corpo retorna ao fluido cósmico universal. Tudo bem, pessoal? Só que no momento que eu estou encarnado, o meu perispírito está ligado ao meu corpo físico, molécula a molécula. Então, quando eu vou desencarnar, vai ter que ter um desligamento molécula a molécula para haver essa desconexão. É isso que está dizendo aqui. Tá? Então, esse desligamento ele não é abrupto. Tá? Ele acontece de uma forma... leva um tempo para acontecer essa desconexão. Tá? No livro Céu e Inferno, também do Pentateuco do Kardec, né? O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende dos órgãos. Né? Então, está reforçando, está dizendo praticamente a mesma coisa, né? Que há um tempo para fazer essa desconexão dos órgãos do nosso corpo. Ok?
Ainda no céu e inferno. Isso aqui que é importante. Olha, o principal fator do desprendimento, porque para uns desprende mais rápido, para outros desprende mais lentamente, demora mais para desprender, né? O fator do desprendimento está ligado no estado moral da alma. O estado moral da alma. Para aquele homem cuja alma se desmaterializou, o que é um homem que a alma se desmaterializou? É aquela pessoa que não é intimamente ligada com as coisas só do materialismo, só da terra, só das sensações, já tem uma visão de espiritualidade, né? Então já tem uma visão, toma atitudes como se fosse um espírito imortal, enfim, não vive a vida material como se fosse o fim do mundo, mas vive a vida material como vida material, como um estágio que eu estou vivendo nessa terra, né? Então, o desprendimento é mais fácil. Ele até coloca aqui, o desprendimento pode se completar antes da morte real. Em contrapartida, todavia, para o homem materializado, sensual, que está ligado diretamente ao corpo físico, à matéria, então, o desprendimento ele é mais lento, mais difícil de acontecer, demora mais para acontecer. Tá? Então, está aqui, ó, bem colocado no céu e inferno. Então, qual seria a posição com relação à cremação? E a gente vê no livro O Consolador, também psicografia do Francisco Cândido Xavier, né? Na cremação, Emmanuel diz: faz-se mister exercer piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais. O ato da cremação, efetivamente. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas subsequentes ao desenlace. Como ele está dizendo de uma forma genérica aqui, né? Porque alguma pessoa espiritualizada ela consegue fazer um desenlace muito mais fácil, e uma sem espiritualidade nenhuma, ultramaterialista, vai ter um desenlace mais difícil. Emmanuel está sendo genérico aqui, né? Então ele fala, olha, melhor esperar um pouco, respeitar a questão física do espírito ainda, que pode não ter se desconectado totalmente, né? Então Emmanuel completa que a cremação deveria ocorrer aproximadamente 72 horas depois da desencarnação. Prometo que é rapidinho, só tem esses 2 slides rápidos, para a gente ver e analisar todo esse tema, porque agora o que eu vou falar é com muito amor no coração, muito amor no coração, porque a gente não sabe quem nós somos aqui, e eventualmente pode ter tido uma mamãe aqui que fez alguma situação de aborto, ou algum papai que autorizou uma eutanásia para o titio ou para sei lá quem, tá? Então eu quero falar com muito amor no coração, para que eventualmente possa estar passando por alguma situação até de culpa, de situações como essa, ou quem sabe qualquer outra coisa. E para isso a gente olha no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, existe lá um capítulo que ele fala Código Penal da Vida Futura. Eu recomendo muito a ler, é absolutamente sensacional. Kardec foi um gênio. E aí ele coloca assim, no item 16: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aqui eu estou falando de qualquer coisa, obviamente que pode estar ligado com o tema, pode ser qualquer coisa que a gente tenha feito. Então, primeira coisa, a gente se arrepende. O que é arrepender-se? Pô, não foi legal. Não foi legal o que eu fiz. Pode ser uma briga com a pessoa, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha esposa, hoje de manhã. Me arrependi.
Né? Se eu pudesse, eu não ia fazer de novo. Esse é um arrependimento. Não só da boca para fora, mas aquele arrependimento do coração. Que vem como uma prece humilde ao próprio Pai. Pai, me desculpa. Eu fiz o que eu podia fazer. Mas eu estou arrependido ou arrependida daquilo que eu fiz. Então esse é o arrependimento. Aí depois, isso é um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem. Quando a gente não se arrepende ou não quer aprender pelo amor, a gente aprende pela dor. A gente não ouviu tantas vezes essa história. E aí então a expiação, a gente, é como se a gente estivesse no lugar daquele que a gente foi sofrer. Então a gente expia. Mas olha, a gente tem que ter a cabeça aberta. A expiação é um processo de aprendizagem. Né? Não necessariamente precisa ser aquela leizinha de Tadeu que eu estava falando. E por final, o mais lindo que é a reparação. O que é a reparação? Quem é o responsável? Quem é o responsável por aquilo que foi feito? Muito bem, então como é que eu reparo? Como é que eu reparo? Se eu peguei alguma coisa da minha amiga aqui, como é que eu vou reparar? Como é que eu vou reparar? Eu vou reparar. De alguma forma. Nessa ou no outro, mas eu vou reparar. Né? E para aqueles que ainda não enxergaram o poder disso daqui, ou ainda estão pensando em que uma vez que eu tenha errado, uma vez que eu tenha tomado uma decisão equivocada, eu vou ter que sofrer as consequências, eu quero dar um exemplo e fechar minha apresentação com esse homem. Já viram? Já, né? Exceto falha na minha memória, e eu tentei ver o filme do Divaldo, por causa dessa apresentação, eu tentei ver no final de semana, não achei mais o filme do Divaldo. Não achei mais o filme do Divaldo. Tinha uma versão no YouTube pirata que eu me recusei a ver. Não achei mais em nenhuma plataforma de streaming o filme do Divaldo. Sumiu. Mas eu queria ver, porque eu vou contar para vocês agora. Para quem viu o filme, o Divaldo, ele tinha um problema numa reencarnação passada, e ele tem um obsessor que segue ele o filme inteiro. É um cara vestido de preto, um padre, que segue ele, atormenta ele o filme inteiro. Só vai perdoar ele no final, não é? Quando a mãezinha dele chega com um bebê na casa do caminho, e aí o Divaldo acolhe, desmonta o obsessor. O amor desmontou o obsessor. Ele falou assim: você vai cuidar dessa mulher? Não devia. Ele falou: eu vou cuidar. O Divaldo já sabia quem era. Eu vou cuidar. Era a mãe do obsessor. Tinha sido a mãe do obsessor. É um momento lindo do filme. Quebra as correntes, tá? Liberta, como do próprio livro que organiza, liberta, o amor venceu, liberta. Né? Só que eu também, se não me falha a memória, desculpa se eu estou errando aqui, o obsessor chegou a falar que o Divaldo tinha causado o suicídio dele, tinha sido o agente pelo qual ele se suicidou. Por isso que ele estava atormentando o Divaldo. E mais, 400 pessoas tinham se suicidado por conta desse espírito Divaldo em outra vida. Salvo engano, desculpa se eu estou cometendo algum erro de falha de memória, mas eu tenho isso gravado. O cara que causou 400 mortes na vida anterior, como é que tinha que vir nessa? Arrebentado. Tinha que tomar quantas facadas, quantas pauladas, tinha que morrer quantas vezes. Aqui, ó. Ele escolheu aprender por que via. Pelo amor. Então, casa do caminho. Só um adendo. Quantos filhos ele adotou? A Casa do Caminho, se não me falha a memória, tem mais de 4.000, 5.000 crianças. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado.
obrigado ao Centro Maria Benta, ao Jorge, essa oportunidade que vocês estão dando para que a gente pudesse aprender e estar aqui com vocês.